chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Bom dia, sou o pastor Valdir Rodolfo Groman, trabalhei na comunidade evangélica de São Leopoldo e atualmente estou trabalhando na paróquia Vale do Iguaçu, em Porto União, trabalhando nos estados de Santa Catarina e Paraná. Sou casada com a Johnny, que também é pastora. Nós temos 2 filhas, a Heloísa, com 15 anos, e a Rafaela, com 10 anos. Eu quero compartilhar contigo o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 até o 31, e ali está escrito assim: Cristo é como o corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, mais do que as outras que são mais bonitas, pois essas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas, e desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas e mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Graça e paz daquele que foi, que é e sempre será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Numa das comunidades mais novas da ISLB, no norte do Brasil, mais precisamente no coração da floresta amazônica, tem uma comunidade que nos últimos anos cresceu muito. E dentre essa comunidade destacou-se uma senhora já de idade avançada.
Por muitos, ela foi considerada a pessoa mais importante para a missão daquela comunidade, especialmente pelo dom que ela tinha. Mas talvez venha a pergunta: que dom é esse tão especial? Ela não tinha o dom da palavra. Ela nem sequer fazia uma leitura bíblica na igreja. Ela era totalmente desafinada para cantar. Ela não puxava o louvor. Tampouco ela tinha grandes habilidades na cozinha da comunidade. Não era ela que comandava nos almoços e nos demais eventos festivos. Mas afinal, que dom que ela tinha? Ela tinha o dom de cativar as pessoas. Ela tinha o dom de espalhar otimismo. Ela tinha o dom de falar maravilhosamente bem da sua comunidade e de quanto ela era feliz nessa comunidade de fé. E com isso as pessoas queriam conhecer essa comunidade. E quando elas conheciam essa comunidade, elas davam razão a essa senhora e pediam para fazer parte desta igreja. Um dom muito especial. Hoje nós vimos no texto lido que o apóstolo Paulo ele fala de muitos dons. Ele fala da comunidade, ele fala da unidade, ele fala da missão e ele usa uma imagem para isso. Ele usa a imagem do corpo. E eu quero crer que o apóstolo Paulo foi muito feliz em usar essa imagem do corpo, pois nós sabemos que o corpo ele é feito de muitas partes, desde a sola do pé até o último fio de cabelo. Para os que têm mais ou os que têm pouco como eu, não importa, cada membro é importante. E o importante é que um depende do outro para o conjunto da obra. O corpo não vive sem as partes, ele necessita de cada parte em especial. Mas no corpo, como Paulo explicou, como também na comunidade de fé, há conflitos sim. Há conflitos porque talvez uma parte se julgue mais importante do que a outra. Talvez para uma determinada função até seja mais importante, mas no conjunto da obra todas são fundamentais. E o apóstolo Paulo, quando ele fala desse corpo, ele procura tratar das vaidades também. Há um conflito ali, uma parte quer ser mais importante que a outra, mais necessária que a outra. Mas Paulo diz, olha, cada uma tem a sua função. E todas as funções são importantes. Olhando para a nossa realidade, nas nossas comunidades de fé, nós percebemos que não é muito diferente. Muitas vezes é preciso administrar as vaidades, porque há sempre aquelas pessoas que acham que têm um dom especial, que só elas podem fazer as coisas acontecer. Mais ou menos como a fábula do galo que imaginava que o dia jamais nasceria se ele não cantasse. Até que uma noite ele estava muito rouco, não cantou de madrugada e, para sua surpresa, o dia amanheceu. Na vida de fé é assim. A comunidade não depende só de mim, não só de ti. A comunidade depende de todas as pessoas. Por outro lado, nós temos que administrar também aquela questão daquelas pessoas que acham que não têm dons. Porque o dom da outra pessoa é muito mais importante que o meu. Como eu vou ajudar na minha comunidade? Eu não sei fazer nada. Eu te garanto, você é muito importante para essa comunidade. Tem muitos dons teus que são necessários para a vida de fé dessa comunidade. Dentro daquela necessidade, o teu dom é fundamental. A tua participação é fundamental. Não esconda o teu talento, não enterre o teu talento, coloque a serviço de Deus, a serviço da tua igreja. Deus quer contar contigo, por isso tu fazes parte desta comunidade de fé, porque Deus te chama para isso. Mas dentro da comunidade nós temos que ver que há funções específicas. E cada um assume essa função. Sou pastor, não cabe a mim presidir a comunidade. Tão pouco cabe a mim lavrar as atas das reuniões ou cuidar da tesouraria. Mas isso não quer dizer que eu não possa auxiliar o presidente, secretário, secretária, tesoureiro, tesoureira, enfim, ajudar a pessoa que está na função. Da mesma forma eu necessito da ajuda, de um feedback também das pessoas
para me auxiliar na minha função pastoral. Assim a gente percebe que nós andamos como um corpo de Cristo. O corpo que está aí, que é a nossa comunidade de fé, é o corpo que funciona muito bem, porque cada parte cumpre a sua função. Se uma parte não cumpre, as outras às vezes por um tempo até se desdobram para cumprir a função dessa que está faltando. Mas isso não pode ser por muito tempo. É preciso que essa parte volte a integrar-se ao corpo e assim levar adiante os planos do nosso Deus. Cada um tem uma importância? Sim. Para cada momento, uns mais, outros menos. Quando Paulo fala aqui, ele até faz uma ordem. Ele fala dos apóstolos, dos mestres, ele fala dos que curam, dos que têm o dom de língua. Enfim, cada uma das partes tem a sua função. E em determinado momento, certamente, as coisas se invertem. E aí, a que tinha menos importância, torna-se mais importante. Mas no conjunto da obra, nós podemos dizer sim, que nós, como comunidade cristã, formamos um belo corpo. E Cristo caminha conosco e está sempre ao nosso lado. E não é sem motivo que ele termina o texto da carta, o apóstolo Paulo termina dizendo que Cristo mostra o melhor caminho. Ele vai mostrar o melhor caminho para que tu possas colocar o teu dom a serviço da comunidade. E eu rogo para que Deus continue cultivando esse teu dom e que tu possas colocá-lo a serviço dele. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Eu quero te convidar para nós termos um momento de oração. Nos colocamos humildemente na presença do nosso Deus. Bondoso Deus, nós te somos gratos por cada dom que tu deste às diferentes pessoas dessa comunidade. Te somos gratos pelos dons que deste às diferentes pessoas de diferentes comunidades da nossa igreja e de outras denominações. Assim nós te agradecemos porque esses dons estão a serviço da tua missão. Pai amado, nós rogamos que tu esteja dando dons também às autoridades desse mundo, para que possam governar de uma forma correta, de uma forma honesta, de uma forma que pense no bem comum das pessoas. Nós te pedimos que tu estejas cuidando das pessoas que sofrem, cuide daquelas que estão enfermas, cuide daquelas que sabem cuidar, cuide, amado Deus, das que servem nas comunidades. Por fim, amado Deus, nós te pedimos, cuide de cada uma de nós, motive-nos para a tua missão e que assim sejamos parte atuantes desse maravilhoso corpo que é a tua igreja aqui na terra. Em nome de Jesus é que nós oramos.